seja muito bem-vindo ao PlasticaCast, nosso podcast que fala de cirurgias plásticas. E hoje o assunto tá polêmico, né, doutora Alan Bernard? Polêmicas. Hoje é só polêmica, eu só vou falar um monte de coisas que eu penso e um monte de coisas que, na minha opinião, são super verdade. E que as pessoas têm dúvidas também, as pessoas às vezes têm muita dúvida, existem sempre assim, que é mito ou verdade, por que aconteceu isso, por que aquilo, é verdade que essa tecnologia existe e tal, então espere aí que hoje vai ser bem interessante. Pois é, infelizmente a gente tem visto cada vez mais esse assunto cirurgia plástica naquela editoria policial dos jornais, dos telejornais, né? Até por conta desses profissionais que não estão habilitados, né? Muitos não estão. Teve um agora que falsificou, eu acho, o Cremerge e tal. E aí é importante a gente dizer, doutor Alan, quando você quer fazer uma cirurgia plástica, como é que você encontra um profissional adequado, recomendado? Porque hoje em dia as pessoas procuram no Instagram, né? Sim, esse é um grande problema às vezes, né? Porque o Instagram, ele é uma televisão, né? Ele vende aquilo ali e você não sabe, às vezes, verificar. Assim, ficou bonito, então eu vou lá que eu vou ficar igual. Assim, a gente sempre fala, você tem que procurar um cirurgião plástico que tenha registro no CREMERGE ou no CRM do seu estado. Dá pra gente pesquisar isso? Dá. E todo cirurgião plástico que tem a escola de cirurgia plástica completa, ele tem um número de especialidade que chama RQE, é um registro de especialidade. Então, por exemplo, se você cursou cirurgia plástica, cursou medicina, cursou cirurgia plástica, você depois faz uma prova, se habilita e aí você registra esse título de especialista dentro do Conselho Regional de Medicina. Então, se a gente colocar Dr. Alan Bernard aqui no Google, vai aparecer seu registro. Então, vai aparecer lá dentro do site do CREMERGE, está escrito lá que eu estou habilitado, ou seja, eu participei de todo o processo de formação. E, é simples, né? É simples. O que você tem hoje muito aliás, já há muito tempo, né? A invasão da especialidade, por às vezes pessoas que fazem cursos de final de semana, muitos deles não são cirurgiões plásticos. E aí faz aquela propaganda ali na região, as pessoas sempre gostam de uma coisa que eu vou ficar melhor e vou pagar pouco e tal. A gente estava até falando disso mais cedo, né? Hoje em dia, uma cirurgia como uma lipoaspiração, que hoje está em um monte de tecnologia nova, às vezes você tem R$500 mil em equipamento dentro da sala de cirurgia. E depois, como é que você vai pagar 3 mil para fazer um negocinho? Entendeu? Então, é um negócio também. A cirurgia plástica também é um negócio. Né? E você imagina o nível de investimento que a gente precisa ter para poder depois né, se comprometer. A gente tem que se comprometer, a gente tem que saber tratar as intercorrências, porque as intercorrências acontecem. Né? Às vezes, centro cirúrgico, né? Bom, não sei. O que mais polêmico tem aí? Eu acho, assim, muita gente está optando por essa hidrolipo, por ela não ter que ser num hospital. Primeira pergunta, ela tem que ser num hospital? E segundo, quais são os riscos para o paciente de se fazer qualquer cirurgia dentro do consultório e não no hospital? Mas, geralmente, os consultórios, eles não têm uma estrutura adequada para uma fatalidade, tá? Lógico que mesmo o médico que faz uma pequena cirurgia no consultório sabe que existe um certo risco, mas ele tem que estar sabendo como que ele vai resolver isso se acontecer. Né? Se a pessoa fizer uma alergia a um produto qualquer, então você tem que saber, ou seja, você tem que ter cursos de ressuscitação, você tem que estar completamente, né, capacitado. Que eles falam muito de hidrolipo, eles vendem como se fosse diferente de lipoaspiração. Na verdade, é só uma forma de você vender lipoaspiração. Então, é uma hidrolipo. Por que a hidrolipo? Porque você divide o corpo em setores e faz por setorzinho. Se você faz no hospital, beleza, não tem problema. Mas quando você faz no hospital, você aumenta o custo. E aí, muitos médicos, às vezes, fazem no seu próprio consultório e você tem que sedar a paciente, né? Isso é sempre um perigo. O ideal sempre seria você, né, deixar o paciente meio não participativo, mas alguns médicos vendem, inclusive, isso como sendo uma coisa legal. O paciente olha,
ficou legal? Não, faz mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ah, Eu com ele eu não- acordado. muitas vezes sim. E aí você fraciona essa lipoaspiração, né? Muitas vezes você acaba pagando, se você somar as frações, acaba pagando mais do que se fosse uma cirurgia completa, faz num ambiente que não tem a segurança. O anestésico, se você errar a dose, ele é potencialmente tóxico, pode gerar uma parada cardíaca. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Uhum. Nas últimas semanas a gente ficou todo mundo muito perplexo, né? Porque uma modelo, 29 anos, super nova, ela foi fazer uma lipoaspiração no joelho e acabou morrendo. Então acho Uhum. que esse caso chocou por ela ter um corpo muito bonito, né? Sim. E assim, na visão de, pelo menos na minha, não precisar fazer nada, por ela ser muito jovem e por conta dessa lipoaspiração no joelho, que muita gente nunca nem ouviu falar, né? Não, a lipoaspiração no joelho é na região acima do joelho, não é no joelho, né? Uhum. O joelho tem osso, Sim, cartilagem sim, e sim. tal. É uma região acima do joelho e está muito relacionada a lipedema. Você pode me perguntar daqui a pouco o que que é isso. E o que eu acho que é mais interessante nisso daí é você, essa coisa desmedida, dessa procura por uma beleza inatingível, inalcançável, né? E aí você acaba se submetendo a milagres ou Promessas de promessas, milagres. né? Melhor dizendo, promessas. E quando às vezes você vai correr um risco que, se na verdade te contarem, talvez você não tope, né? Mas também a gente tem que ver o outro lado. Todo mundo tem um calo que dói. Então, às Uhum, vezes aquilo ali incomoda profundamente ela. uhum. No caso dessa moça, eu não recordo nem o nome, mas assim, acho que todo mundo meio que sabendo, ela acho que era uma modelo e que É. ela referia que estava perdendo trabalho em função disso. Então ela foi buscar essa solução. O que aconteceu é que ela não foi que ela tenha falecido por lipoaspiração. O que a gente entende é que deve ter acontecido algum fenômeno ali Foi inflamatório, trombose. É. tromboembólico, né? E causou uma trombose maciça. É provável, é possível que isso aconteça? Sim, existe chance de acontecer qualquer coisa em cirurgia. E como você soluciona esse problema? Através dos exames pré-cirúrgicos, né? Uhum. Que os médicos sempre pedem, ou ali na hora dá para você resolver ou não? Quando acontece uma Tem, trombose tem, dessa, tem realmente. coisa que não dá. Muita gente pergunta o que é risco cirúrgico, É, né? é. Então, no caso dessa paciente especificamente lá, a gente coloca como fatalidade, tá? Tá. Porque ela foi num profissional habilitado, correto, um bom profissional. Ela se submeteu a exames pré-operatórios, bons Uhum. exames. Os exames dela estavam ok. Ela fez uma avaliação cardiológica que estava tudo bem. E aí ela entrou no centro cirúrgico e aconteceu essa fatalidade. Explica para mim, Alan, diferente, o que é essa fatalidade? Então vamos lá. Eu sou o Alan, resolvo atravessar uma rua, tá? Que é a cirurgia, né? Resolvo atravessar uma rua. Vou até a faixa de pedestre, que é a minha faixa, eu sou pedestre, eu vou atravessar a rua. Espero o sinal fechar para os carros, o sinal abrir para mim. Eu aguardo todos eles parar, né? Os carros Uhum. pararem, aí eu começo a atravessar a rua. Na faixa de pedestre certinho. Então você está atravessando a rua, ou seja, você se cercou de toda a Fez tudo segurança que certo. você precisa. Mas aí passa um cara numa Uhum. bicicleta elétrica, numa moto, ou sei lá, e vrum, rompe o sinal e não percebeu. Ou seja, é uma fatalidade, porque você tomou todo cuidado. Uhum. Então, assim, Mas só que isso tem que ser esclarecido, porque as pessoas hoje em dia, muitos acham que cirurgia plástica é como se você fosse no cabeleireiro. É, acham mesmo. Não, vou ali fazer uma Aham, plásticozinha e aham. já volto. Não Uhum. é. Existe todo um cuidado. Anestesia, muitas vezes são anestesia geral, aquele paciente entubado, né? E o paciente ele é sedado a tal ponto que ele precisa de um anestesista para tomar conta da respiração dele, né? Uhum. Aí eu preciso de uma máquina que é um respirador artificial para manter ele ali, porque quando ele é submetido a esse tipo de anestesia, você pode mexer nele que ele não vai sentir dor. Uhum. E toda cirurgia é assim, Uhum. né? É, lipedema, então, pode explicar o que é? Lipedema, na verdade, é uma síndrome vascular, ou seja, é uma inflamação vascular, ou seja, inflamação dos vasos, e que gera um acúmulo de gordura nos membros.
Então, assim, sabe que medicina é uma coisa que às vezes você descobre um negócio novo que você, né, nunca viu. Então, essa inflamação vascular gera acúmulo de gordura, a pessoa passa a engordar mais nos braços e nas pernas, mas a maioria das pessoas nas pernas. Nos braços seria onde? Não, Mais aonde? Aqui você mesmo. nunca viu uma pessoa que é mais gordinha aqui Aham. e tal. Só que isso gera, às vezes, dor, desconforto, o próprio inchaço. Chega no final do dia, você está com a articulação cansada e Não é tal. só estética, né? Não é. Não é linfedema, que é uma outra coisa. É lipedema, é um edema da gordura, tá? E Isso isso é causado piora. pelo quê? É uma síndrome Alimentação. inflamatória. Então, você tem alimentos, né, que são facilitadores disso, né? Então, aquelas frituras, aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? E os alimentos em fibra são melhores para isso. Como é que você... tem tratamento? Não tem cura. Lipedema não tem cura. Tá? Então, como é que você faz? Você tem que fazer tratamentos paliativos, ou seja, tratamentos que vão te dar bem-estar. Se for o caso de você precisar usar uma meia elástica o tempo inteiro, você trocar o seu tipo de alimentação, fazer exercício físico, ou seja, isso a gente fala para um monte de coisa, né? Alimentação, exercício físico É o e tal. básico. É o básico. E só que chegam alguns casos que aquilo ali fica tão desconfortável que o paciente quer resolver aquilo de qualquer forma. E na cirurgia plástica a gente pode fazer uma lipoaspiração nessas regiões, lógico que tomando todo cuidado e tal. Então, nessa paciente especificamente, a queixa dela era que ela estava começando a acumular gordura a ponto de que, aí eu já não sei se é estética ou se, né, a questão de dor ou inchaço e tal, e ela foi tentar tratar isso cirurgicamente. E aí, você tratando cirurgicamente, volta? Porque Volta. já que não tem cura, né? Muitas vezes volta. Em quanto Tá? tempo, assim? Há alguns anos, mas volta. Então você tem que associar tratamentos, né? Você vai colocar aí, faz a lipoaspiração e depois você manter o seu exercício em dia, manter, né? Mas assim, se você vê às vezes paciente que tem muito edema na batata da perna, né? Mas assim, chega no tornozelo, não tem. Entendeu? Às vezes tem gente que tem o tornozelo mais inchado também e tal. E assim, mas não é todo mundo que está capacitado ou todo mundo que trata muito esse tipo de patologia, né? É mais cirurgião plástico mesmo e que está um pouquinho mais especializado nisso. Geralmente a gente faz uma lipoaspiração circunferencial, mas isso tudo tem um risco. Depois você tem que usar uma cinta, uma meia e tal, um pós-operatório chato, mas melhora muito esse sintoma do paciente. Harmonização facial, né? É um tema que Eita. tá aí no Instagram, todo mundo fazendo harmonização facial. Muda, às vezes, né? O rosto da pessoa, nem parece a mesma pessoa. Você acha? Eu também acho, Acho. sabe? Eu acho que você tem A gente vive épocas assim, né? Essas oscilações de o que é mais bonito agora De e moda, tal. De né? moda, é pura moda. É. E eu acho que na pandemia, então, piorou muito, porque as pessoas ficaram em casa, ficaram olhando o seu celular muito próximo, olhando muito detalhezinho, e aí filtro. E a harmonização facial nada mais é do que você colocar novas curvas ou novos volumes, né, para ficar um pouco diferente mesmo, mas querendo atingir uma coisa diferente. Isso inicialmente surgiu para devolver volume para regiões que vão perdendo volume com o tempo. Por exemplo, a gente tem a maçãzinha do rosto, vai passando aí o tempo, essa maçãzinha vai diminuindo. Vai Né? caindo. Todo mundo pode lembrar, como é que você era adolescente? Aí você vê aquela, chegava a fechar o olho, de Ainda tão mais eu que gordo. tô Né? bochechuda. Então vai caindo. Então como é que você faz? Aqui, Você né? No tenta, bigode chinês também. então você vai Preenchendo. devolver o volume, né, que foi. Só que muita gente acaba perdendo um pouco a mão e aí o médico vai, mete a mão e cobra e um monte de gente faz harmonização e às vezes e nem sempre vai ficar do jeito que você pediu, né? Você tem que conversar muito. Você tem que conversar muito com o médico. Como é que é? Mostra para mim, dá uma simulada, entendeu? Eu sou um pouco
comedido nessas coisas de preenchimentos faciais e tal. Eu acho que mesmo se você for um dia colocar muito volume, aí eu tô falando de 10, 12 seringas no paciente, ele precisa ser feito devagarzinho, né? Uhum. Até para a pessoa poder entender aonde você chegou, se dá para fazer mais um pouco, espera, né? Vamos fazer mais um pouquinho? Não, não vamos fazer. Eu quero agora, então, vamos fazer um terço disso, vamos observar, vai para casa, vê se gosta, entendeu? Use produtos seguros, tá? Os Uhum. produtos seguros são aqueles que você consegue tirar, porque os produtos definitivos, eles infelizmente, eles causam além, né, dessa deformidade definitiva, causam também a impossibilidade ou a dificuldade extrema de você retirar, Uhum. né? Casos tipo polimetilmetacrilato, silicone líquido, esses são produtos que a gente deve evitar Que se fortemente. usava antigamente. Tem muita gente com esses produtos Tem, hoje que querem consertar e tem médico que não nem mexe. médico não mexe, porque isso aí é você mexer num vespeiro. É, É mexer no vespeiro. Lógico que quando chega um caso extremo, a gente tem que intervir de alguma forma, só que aí acaba gerando o quê? Uma cicatriz no lugar que você quer. Você buscou uma beleza e está saindo com uma cicatriz. Você faz um uhum. preenchimento de bumbum, aquele preenchimento faz uma mega inflamação, no ponto de você ficar com febre em casa, com. Assim, e não é no dia seguinte, não. Às vezes vai causar 10 anos depois, Caramba. né? E aí você tem que fazer uma grande limpeza aquilo ali, abrir grandes cicatrizes, tirar a quantidade imensa. Muitas vezes esses produtos se juntam a estruturas Forma um tipo de gesso, né? Na verdade, ele forma um acrílico. Um acrílico Ele duro. entra, ele entra como se fosse um acrílico em gel Aham. e depois ele se Vira uma super instala. bonder. Aí Como ele se se fosse isso. instala, né? Aí depois que ele se instala, esse gel, essa viscosidade é assimilada pelo corpo e aquilo ali fica como se fosse um acrílico, né? Uhum. Imagina você botar um negócio desse que vai virar uma placa, por exemplo, da É. nossa Cilimed aqui, não é isso, mas é um acrílico, né? E isso a gente via muito porque todo mundo tem um desejo de melhorar alguma coisa no corpo, no rosto. Isso é inerente de cada um. Muito É. poucas pessoas chegam assim, ah, cara, não vou ficar assim mesmo e tal. E tudo bem. E se quiser ficar assim mesmo, tudo bem. E se quiser mexer, tudo bem. Mas você tem que encontrar um profissional que seja condescendente e que seja comedido e que Uhum. te transmita a real, a realidade da coisa, né? Que não deixe que ele cuida de você a ponto de não deixar você ser levado por um modismo, Uhum. né? Por uma coisa que vai fazer mal para você, né? Sim. E com o passar do tempo, esses metacrilatos, a gente às vezes tem que abrir. Faziam muito em bumbum, sabe? E silicone, Nariz também, né? botavam no nariz. Você faz. Você já pegou paciente com isso? Já. É devastador. É. É devastador. Sim, os pacientes depois ficam agradecidos porque a gente resolveu um baita problema. Uhum. Só que às custas de cicatriz. De Sim. repente, cicatriz no lugar que ela não tinha, né? Uma paciente que eu operei há pouco tempo, ela mora fora do Brasil. Ela fez um metacrilato no bumbum quando ela tinha, acho que 20 anos, Hum. tá? Foi tudo bem, tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Depois ela veio em mim, eu operei a mama, fiz uma cirurgia íntima, já tem também uns, sei lá, uns anos, 2009, 2010. Aí ela, com isso tudo, que ela tinha esse metacrilato no bumbum, esse metacrilato deu problema, ela estava fora do Brasil, ela veio ao Brasil, procurou um outro colega, o outro colega fez uma cirurgia nela, que gerou ela uma cicatriz que ela odiou. E depois botou uma prótese glúteo, e essa prótese glúteo migrou para o lado. Então, assim, nem sempre o conserto fica bom Uhum. também. E Uhum. não é culpa do cirurgião, não. É porque é Sim, uma sim. parada difícil de você resolver. É. Então, agora ela veio, dessa vez ela foi lá no consultório, tentei melhorar a cicatriz, tirei essa prótese, limpei mais o que precisava limpar, que tinha coisa para limpar ainda. Nossa. E depois ela foi embora e infelizmente ela foi embora com um bumbum pequeno, Uhum. mas sem problema. Sim. Que é mais importante, né? Aí eu falei, agora a gente tem que esperar e Aham. ver se a gente consegue mais pra frente conseguir uma gordura para colocar, ou até colocar de novo a prótese né, de glúteo, que é uma prótese muito legal, você tem boas indicações para ela.
Mas é o que realmente vai, né? Então a prótese glútea você coloca e você consegue tirar. Sim, sim. Uma gordura você coloca e você consegue fazer uma aspiração Aham. depois e tirar. Entendeu? É. O problema é quando você coloca uma coisa definitiva que você não tem como tirar, ou se você, para tirar, você precisa causar uma deformidade. Em alguns casos, você prefere nem pegar, então, né? Muitos casos a gente prefere não pegar. A maioria, inclusive. Eu já fui uma vez, eu tinha residente lá da clínica Pitangui, eu vi uma vez chegando lá uma paciente com toda essa região aqui, toda necrosada, tá? Assim, a paciente olhava para você, você via o último molar dela. Meu Deus. Tudo aberto aqui, porque ela tinha Caramba. necrosado a face inteira por causa, Nossa. por causa de um produto desse. Gente. Então, na harmonização facial hoje, o que que é utilizado? É o ácido hialurônico, Ácido né? hialurônico, você tem. Botox, não? Não, o Botox, ele Ele é. é. O Botox, o que que é um Botox? Botox é um produto utilizado para paralisar a musculatura. Aham. Então, é utilizado para paralisar locais que a gente mexe, Uhum. né? E, por exemplo, a gente mexe na testa. Então, a gente aplica aqui para paralisar a testa. A gente mexe aqui. Uhum. Quando é um preenchimento, a gente usa para rugas que a gente chama rugas estáticas. Assim, você fica aqui com essa ruga, então você preenche. Se botar botox aqui, você vai paralisar essa musculatura e Sim, sim. não vai ficar horrível. É. Não, Entendeu? Então não é para isso, e o entendeu? ácido hialurônico, o nosso corpo produz, né? Sim, É uma o coisa que você está ácido devolvendo pro é isso, corpo. exatamente. E a gente consegue devolver volume usando um produto que é biocompatível, Uhum. né? Mas ele Você tem não dura também. ácido polilático, ácido hialurônico, você tem outros bioestimuladores interessantes hoje em dia. Tudo isso é usado na harmonização. Tudo isso é usado na harmonização. Mas isso não dura para sempre. Não, não dura para sempre. Então a harmonização você faz agora, mas você tem que, daqui a um ano, sei lá, É, refazer? sim, você tem que manter uma certa frequência, Ah, né? Aí você, por exemplo, em lugares que a gente mexe mais, ele gasta mais rápido, uhum. tá? Então assim, aqui a gente rapidinho vai Tá embora. sempre rindo. Dá um ano, entendeu? Já acabou. No lábio, também. Aí você põe aqui alguma coisinha de volume, aí você demora mais, demora um ano e pouco, Uhum. 2 anos no máximo. Muita coisa de rinomodelação também que eles fazem, que é mexer um pouquinho aqui no perfil do nariz. Eu não sou tão fã da rinomodelação, mas é um recurso, Uhum. né, que as pessoas usam para quem tem algum tipo de um ossinho que aparece mais, aí a gente Sim. consegue dar uma escondidinha assim. Quais são os profissionais da medicina capacitados para fazer harmonização? Porque tem muito dentista fazendo, né? Na verdade, isso é uma grande. Então, a gente falou que hoje é polêmica. É polêmica. Isso é muito polêmico mesmo, tá? Porque você permitiu que dentistas fizessem preenchimentos, não quer dizer que eles não sabem fazer. O CRM, o CFM e o CFO, que são as duas entidades de classe, nenhuma é embaixo da outra, elas Sim. são do mesma Mesmo importância, patamar, mesmo mesmo nível. patamar, mesmo Tá. nível, e elas são submetidas ao Ministério da Saúde, no máximo. Bom, e houve essa grande popularização dos produtos, mas isso é muito vítima também da própria indústria. Porque se você for ver a quantidade de médico que tem, a quantidade de dentista que tem muito mais dentista que médico. Sim, O cara que fabrica isso, ele quer vender. é. Ele quer vender. Então, para onde que eu vou vender? Vou vender. Tenho mais dentista que médico. Vamos botar aqui, ó, dentista, ó, você pode fazer isso também. E, né, Mas o dentista tem que fazer algum curso específico nossa, ou não? Ele na faculdade dele ele já não tem. Não tem. Isso não tem não. na faculdade de medicina também. Então ele começa a fazer Não, ele como? faz cursos, né, Ah, para se capacitar. Não, tá. tem uns dentistas maravilhosos que fazem isso perfeitamente, Uhum. entendeu? Assim como tem médicos também que fazem maravilhosamente, perfeitamente bem. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, dessa questão dos preenchimentos e tal, não é quem sabe ou quem não sabe fazer. O importante é você fazer com a pessoa que sabe resolver o problema Ah, quando ele sim. dá. Sim. Porque quando dá problema, porque isso também Quais dá os problema. problemas Você podem? uma necrose, você fazer Esse dessa moça, né? Por exemplo. você às vezes pode por falta de conhecimento, assim, vamos colocar. Muita gente faz fórmula de bolo. Então chega para você é a mesma coisa que para você, a mesma coisa para você, a mesma coisa. Então ele só repete padrões, quando na verdade o profissional ele tem que olhar
Assim, vou olhar para a Aline. Aline, ó, O você indivíduo. faz assim, faz assado e tal. E aí você faz um planejamento de como você deve proceder. Mas só que, para saber isso também, você tem que saber a anatomia, você tem que saber onde passa o vaso, tem que saber onde passa a Sim. artéria, onde passa o nervo e tudo. Porque se acontecer alguma coisa, você tem que saber fazer e tem que saber desfazer. E às vezes tem que se desfazer na hora. Por exemplo, um ácido hialurônico, se você colocar no lugar errado, ele entra dentro de uma. Você colocar um ácido hialurônico aqui, que é bem comum acontecer. Hoje em dia as pessoas têm até mais medo disso. Você bota um ácido hialurônico aqui, porque tem uma ruguinha que faz assim, uma ruguinha em pé. Essa ruga é perigosíssima. Porque você pode pegar uma veinha aqui que, que tem a relação com o globo ocular. E aí você faz Caramba. uma trombose da veia ocular que gera cegueira. E Nossa. cegueira irreversível. Meu Não dá para Deus. fazer nada. Caramba. Sente e chora. Tem Tá? que Então, saber. ou seja, você tem que saber dessas coisas. É. Você tem que ter produtos no seu consultório que vão saber, vão possibilitar você desfazer alguma coisa. Uhum. Uma vez você me falou uma coisa que eu fiquei muito impressionada, que tá na moda também ficar botando cílios postiços, né? Uhum. E tem gente que exagera um pouco, bota aquele Sim. cilhão que pesa o olho. Quais são Outro os dia eu vi riscos lá, para isso? eu coloco o 10, o 12, o 14, isso é milímetros de cílio, né? Na verdade, você tem assim, o cílio, tudo bem, o cílio é bonito quando você vê uma coisa, né? Uhum. Todo mundo quer ter um cílio grandão e tal. Existem até colírios que estimulam o crescimento dos cílios. Ah, é? Tem. É, é, autorizado, tudo Uhum. bonitinho, você só tem que fazer direitinho e funciona. Funciona Uhum. mesmo, é bem legal. Chama, eu só sei o nome comercial dele, acho que eu vou falar, não tem Pode problema não. falar, Chama Latice. Eu Latice. esqueci agora, Brimatoprosta, o nome, não me lembro agora. Mas é um colírio que você usa. Mas Na você tem que verdade, ter ele a não é um recomendação colírio. Ele não médica, Sim, o né? ideal é que o médico prescreva para você, até porque ele tem que ensinar você a usar. É. Então você pega esse líquido, passa num pincelzinho, passa somente no cílio, não deixa cair dentro do olho, tenta não deixar, e todo dia. E o Uhum. cílio começa a crescer. Tá, mas você falou do peso do É. cílio, tá? Para a gente mexer o olho, a gente precisa de alguns músculos, né? Uhum. Mexer o olho, que eu digo Piscar. abrir e fechar, Uhum. tá? A gente precisa de alguns músculos. E um grande músculo, né? Além do músculo de Miller, é o músculo elevador da pálpebra, que ele faz o quê? Eleva, né? Sobe e desce A a pálpebra. maquininha do elevador, como se fosse Exatamente, é o isso. elevador da pálpebra. Quando você aumenta o peso sobre esse músculo, você está dando uma sobrecarga para ele. Então você faz o quê? Uma hora esse músculo pode arrebentar. E aí quando arrebenta, né, ou fica parcialmente rompido, você faz uma coisa que é chamada pitose palpebral. Ou seja, você fica assim, um olho como se fosse Você perde a capacidade de você abrir e perde a fechar. capacidade de fechar o olho. Aí você fica, que chama de farol baixo, né? Você fica com o olho meio aberto e o olho meio fechado. E você está tentando abrir, você está tentando abrir, você não Ah. consegue. Então aí você tem que ser submetido a uma cirurgia que vai recolocar esse músculo e vai reconectar esse músculo para que você consiga novamente abrir e fechar o olho. Mas você tem, em função de uma estética, você vai ter que acabar na mesa de cirurgia. E esse músculo é muito sensível, né? Nossa, ele é É muito, muito. muito pequenininho. Ele é muito Ou pequenininho. seja, ele é fácil de ser É, rompido, sim, né? sim. Dependendo da quantidade de cílio que Então, tem ali. você sem fazer isso, tá? Você pode, ele pode, né? Quanto mais velha a pessoa, mais isso pode acontecer, Aham. né? Romper essa musculatura. Né? Você também tem a ver com a questão genética também. Tem gente que vai romper um dia e aí rompe. Tem gente Uhum. que, a maioria das pessoas que rompem, acaba rompendo os dois lados. Caramba. Né? É. Mas tudo bem, Não, mas as mas aí pessoas não você têm coloca conhecimento, tem que ter demais. conhecimento E uma outra disso. coisa, não sei se você sabe que para fazer cirurgia tem que tirar cílio Ah, é? postiço, não pode, Sério? pega fogo, é Como impressionante, assim? pega fogo, aquilo ali é uma, que tem esses cílios são inflamáveis, entendeu? Mesma coisa, cílio e aplique, tem que tirar para operar. Não pode Mega chegar. hair. Mega hair, isso. Você chegar no centro cirúrgico com cílio e aplique, você não vai operar. Porque pega fogo. Você não quer entrar numa cirurgia Meu para sair bonita, Deus. sair bonito, Aham. sei lá.
Caramba. e Então sair você de tem que lá avisar com... para o seu médico. Se Você você tem tem... mega hair, Isso, se você mega hair colocou é um muito cílio, tem que importante. falar. Sim, porque aí você tem que fazer o quê? Tirar. No dia anterior da cirurgia, vai lá e tira. Sim. Vai com tranquilidade, até para você não se machucar, querer tirar de qualquer Nossa, isso não é forma. falado. Nunca ouvi ninguém falar É, isso. é proibido. Os hospitais não deixam operar. Caramba. E a questão do sobrepeso? Que- O que que uma pessoa quer fazer uma cirurgia, mas está um Uhum. pouquinho acima do peso? Até onde ela pode ir, assim, acima? Então, isso varia muito de profissional para profissional, mas vamos falar de uma maneira Mais genérico. mais genérica. O sobrepeso, muitas vezes o paciente acha que a gente está fazendo assim, de sacanagem, de brincadeira. Ah, não vou operar você porque você está gordinha, porque eu não quero, ou porque não vai ficar bom. Não, não é questão de ficar bom ou ficar ruim, é questão de segurança. Uhum. É segurança, tá? Porque você tem um risco, você tem uma bomba dentro do seu peito, que é o seu coração, que tem que bombear sangue para um espaço que é o seu corpo. Quanto maior o seu corpo, mais esforço esse coração ele é submetido, certo? Quando você é submetido a um estresse cirúrgico, esse coração também é submetido a um estresse, tá? Estresse cirúrgico é qualquer coisa cirúrgico que aconteça com você. Então aí eu faço uma analogia às vezes interessante. Você pega um quarto de 25 metros quadrados e coloca um ar-condicionado de 7.000 BTU. É, Não vai imagina. gelar, Aham. entendeu? O ar-condicionado é o seu coração. Sim, sim. E o quarto de 25 metros quadrados com um ar-condicionado de 7.000 BTU. Não vai gelar. E você vai sobrecarregar esse ar-condicionado a ponto de ele falhar. Primeiro, ele não vai gelar. A temperatura nunca vai ficar boa. Né? E segundo, uma hora ele vai quebrar. Então, o que você tem que fazer? Você vai trocar o ar-condicionado? Na nossa casa a gente faz isso. É. Mas só que a gente não pode Não dá trocar pra o coração trocar o por um coração. outro, entendeu? Então, assim, você tem que adequar. Então, você diminui o tamanho do quarto. E aí, esse ar-condicionado passa a funcionar no mínimo. Tranquilo, geladinho. Ou seja, pensa no seu corpo como esse quarto, né? E o ar-condicionado como o seu coração. Seu coração tem que trabalhar bem. Então, quando você aumenta o peso, você aumenta o seu volume corporal e isso dificulta o seu coração trabalhar. E isso, por exemplo, eu vou operar o nariz. E também influencia, porque tudo é Também, uma cirurgia, né? tudo influencia. Lógico que isso é mais levado a ferro e fogo quando você vai fazer uma cirurgia corporal. Sim. Porque é onde você vai Você vai acabar mexer, tendo né? que fazer maiores mudanças. Tá? Na questão do peso, por exemplo, da mama, especificamente cirurgia da mama, se você engorda ou emagrece 10 quilos, você perde a cirurgia. Porque se você está num peso, tô lá, 60 quilos, você emagrecer 10 quilos, a sua mama vai ficar mais flácida. Você vai diminuir, a mama tem gordura. Agora, se você aumenta 10 quilos, a mama vai engordar também e a cirurgia também vai perder. Aproveitando que a gente está falando de mama, né? A gente tem aqui o da Celimed, como é que chama isso? É monstruário? Esse é o mostruário, na verdade, isso aqui a gente mostra para o paciente aqui os diferentes perfis, estilos de prótese, formatos, né? Próteses ovais, ovais nesse sentido, próteses redondas e prótese né? Pela tabela da Celimed, os diferentes tipos de altura, né? Ou seja, você tem do mais baixo ao mais alto. Isso é apenas para mostrar os tipos, né? Mas isso não é o paciente que escolhe, né? Fala, ó, doutor Alan, quero esse peito aqui. Não. Tem Olha, que o paciente ver pode escolher se eu permito que ele escolha. Porque a gente vai conversando, a gente vai falando e você vai entendendo o que ele está buscando e às vezes o paciente não sabe o que está buscando. Tá? Então a gente tem que entender a entrelinha. Sabe? Chega lá, aí você fala assim, tá bom, você quer aqui, ó, natural, né? Tá bom. Natural é essa aqui, que dá menos colo. Acho que eu tenho. Vê se tem aí, por favor, uma prótese dessas naturais que chamam ali. Tem mais. Não é essa não, né? Não, né? Não, essa aqui são as redondas. Então, ela tem menos projeção no colo e mais projeção na parte inferior. Ela projeta menos, ou seja, ela marca menos. Tá? Aí você chega e pergunta para o paciente: ah, você quer natural? Não, porque eu só quero se for natural. Essa é um tipo de natural. A outra é mais legal, mas essa é boa também. Dá para entender. Obrigada. Essa aqui mesmo que eu queria.
Então essa aqui, ó, Ah, você vê tá. que ela É. projeta menos aqui do que Aham. essa, ó. Você É. tem aqui. Aí, por exemplo, se a paciente A mama fica quer assim. um decote assim, já Ela não vem assim, funciona. eu quero natural. Então mostra uma mama bonita. Aí você vê aquela mama marcadona. Fala assim, ó, Aham. então não é pra você. Você não tá Aham. buscando, você tá buscando aquilo ali. Uhum. Aquilo ali dá pra fazer assim, com Uhum. essa. Não dá pra fazer com essa. Ah, Então tá. você tem que entender. O paciente, ele é um paciente, ele não tem a Uhum. experiência que você tem, ele não tem, É né, diferente mesmo. né, então são diferentes. E outras coisas também, eles são para diferentes tipos de tórax. Nós, né, seres humanos, cada um tem um perfil, um tipo de tórax, tamanho, Aham. né, além do desejo. Então, assim, às vezes você. Por que tem vários tamanhos? Porque você tem um tipo de. Um tamanho de tórax. Só que você consegue colocar o quê? Várias projeções. Então, a mesma base você tem várias projeções e você consegue adaptar melhor Uhum. ao biotipo e ao que você precisa, o que você está almejando naquela cirurgia. E a gente estava falando de moda, né? Tá na moda agora próteses Tá menores? na moda próteses Que a menores. gente já teve aquele boom, né? De todo mundo com peitão e quero prótese Mas, enorme. mas isso é sazonal, como a gente É, estava né? falando. Eu lembro há muito tempo, né? Você tinha. A brasileira queria bumbum. É. Era bumbum grande e peito pequeno. Se você Uhum. pegar lá, É se você verdade. pegar nos anos É, 80, aquelas imagens de praia, né? é, É todo mundo sem aí peito. todo mundo sem peito e com bumbum. É, Porque o brasileiro é assim, é. né? E já nos Estados Unidos, lá, o perfil de lindeza, ou, né, o perfil de beleza que eles gostam lá é o peito grande e sem bumbum, Uhum. tá? Então, assim, quem tá certo? Ninguém tá É certo, ninguém tá padrão de errado. beleza, E né? outra coisa, você consegue modificar algumas coisas, lógico que tem um limite, né? E houve o quê? Com essa questão da informação viajar muito rápido hoje, essa tudo hoje você posta aqui no Brasil, pode ser em rádio, TV, internet, ou lá o quê, É, você já viu do outro lado do mundo em tempo real, é. praticamente. E isso é muito interessante pensar que você tem lá, você falou que queria ir no show da Madonna aqui, acabou de dizer, eu quero ir no É, show da é. Madonna e tal. Pô, você tem aquele padrão ali, você, né, você quer ser Eu como a quero o corpo da Madonna. Madonna. Exatamente. Entendeu? Musculosa. Ou seja, você nem falou aqui de uma brasileira, então você já é É. fã de uma pessoa que não é brasileiro, que é de fora. Então isso cria mecanismos de você achar que você pode ser parecido com aquilo ou não. Uhum. E você teve uma época aí de SOS Malibu, né? Uhum. Que tinha aquela Pamela Anderson, que tinha um Sim, peito é. grande e tal. Você sabe que uma coisa interessante, pro americano, o padrão de beleza é um peito grande, mas não é um peito em pé. Aqui a Ah, é brasileira, caído. aqui a brasileira quer o peito com a É, areola é, aqui. é, E é. lá nos Estados Unidos, não. O peito pode estar grande, pode estar meio caído assim, que eles acham. Tudo bem. Ih, fiz uma zona aqui. Acham bonito igual, Aham, né? Acham bonito igual. Eles querem volume, eles querem só um volume naquilo ali, aham. né? Então, assim, né? Aí você vai na França, quer um peito pequeno Uhum. com esse padrão aqui de natural. Você tem aqui um- a parte aqui bem natural, porque lá eles fazem topless. Na Uhum. Europa, né? Eles fazem Uhum. topless pra caramba e tal, se expõem É. dessa forma e é cultural deles, né? Uhum. Vamos pegar aqui um papel que eu fiz uma Mas bagunça aqui. aqui no Brasil, então, agora, a moda é peito menor. Eu acho que as pessoas estão começando a entender. Ó, viu? A gente faz serviço completo, faz a É. bagunça e limpa. Acho que as pessoas estão começando a entender que o próprio corpo humano tem limite, né? Da onde você vai imaginar que botar 400 ml no seu peito e seu peito não vai cair? Ou seja, e as pessoas, lógico que elas querem operar e querem tudo, mas será que elas querem operar 3 vezes? É. 4 vezes? Porque uma porque quis, as outras duas porque precisou? Pois Então é. é melhor você fazer uma coisa mais comedida e você ficar mais tempo satisfeita, né? Uhum. E antes, dependendo de onde você habite também, dependendo de onde você vá, você tem os padrões locais. Tem gente que quer mais peito. O Brasil é muito grande. Eu atendo no Maranhão e atendo no Rio de É Janeiro. diferente a É demanda. completamente diferente a É. demanda, é completamente diferente o padrão corporal.
É mesmo. Entendeu? E é longe pra caramba, Caramba, assim, se você pensar, E né? no próprio país, né? No Você próprio vê. país. Então, se você for mais ao sul, você vai ver pessoas diferentes, mais biotipos do que Que lá diferentes. eles querem peito maior do que aqui no Rio, por exemplo? Lá tem muita cultura. Hoje em dia, lá no Maranhão, tem muita questão do bumbum. Eles adoram Eles querem bumbum mais grande. bumbum, tá? Aqui você vai no Rio, a carioca chega assim, doutor, eu vim aqui porque esse culote me incomoda. Se você botar a mão no culote lá no Maranhão, você vai tomar um É processo. mesmo. Eles querem o quadril, Aham. entendeu? Então, assim, mas é legal. É legal ser assim também, né? Você Sim, ter sim. tanto lugar, né? Você tem Sim. lá as mulheres são mais baixas e lá no sul as mulheres são mais altas, Uhum. né? E não, né? De novo, não tem certo nem errado. Exatamente. Vamos lá. Tecnologias na lipoaspiração. Uhum. Que tipo de tecnologia é usada? Esses materiais Como que a gente falou, né? caríssimos, Hoje, né? às vezes você tem mais de É. 500 mil reais em sala, né? Então você tem hoje três grandes tecnologias, né? A tecnologia que faz você ter menos esforço, que são as cânulas vibratórias. Então quando você coloca uma cânula, a cânula você vai e volta na lipoaspiração. Agora, essas tecnologias, aparelhos que chamam de essas lipoaspirações de vibrolipoaspirações, Vibrolipo é até uma marca, mas Microair, Vibrolipo, Vibrafit, tem várias marcas, mas todas fazem a mesma coisa, que é, enquanto você está indo, ela está fazendo assim. Ó. Então, quando você volta, ou seja, você trouxe mais gordura, Ah, né? Ou sim. seja, você Ela otimiza o trabalhou tempo. mais Você sem otimiza o sentir. tempo. Você tem tecnologias feitas como tecnologias ultrassônicas, né? O mais famoso chama um aparelho chamado Vaser, tem outro também chamado Safer, são marcas, tá? E que ele entra, uma cânula que entra, e quando ela encosta na gordura, ela derrete. Ela derrete a gordura, e você tem que saber muito usar isso, porque você pode derreter demais. Sim. Né? Não queima a pele, o Vaser, Aham. tá? Geralmente não queima a pele. E não gera tanta temperatura, tá? Você tem tecnologias de luz, né? De luz, Laser. laser, que também derrete essa gordura, né? E você também tem as tecnologias de retração de pele, tá? Então você tem jato de plasma, de argônio, plasma de hélio, o próprio One Step, né? Que você entra com essa cânula por baixo da pele e ela consegue retrair a pele. Só que isso é difícil, você tem que criar um hábito, né? Você tem que se Como se fosse musculação. Você tem que fazer todo dia, Isso, você sempre. tem que fazer Você tem que bastante. acostumar o músculo a A isso. gente, desculpa, eu agora lembrei o nome que eu queria falar. Existe uma curva de aprendizado, Aham. entendeu? Se você fizer demais, você pode queimar a pele, Entendi. entendeu? Se você não souber utilizar aquilo, então você Aham. tem que aprender e ir aos pouquinhos aprendendo. Por isso que a gente sempre diz que o profissional com experiência é um profissional muito mais habilitado, já passou por muito mais coisa do que um profissional com menos experiência. Não quer dizer que o profissional com experiência também não vai ter eventualidades, Sim. tá? Porque Mas a isso é probabilidade inerente. é menor. Cabelo branco, E para isso tem que estar sempre se atualizando, né? Teve você não agora há pouco adianta. o Congresso Brasileiro de Cirurgia Aham, Plástica, né? Que sim. os cirurgiões têm que ir, né? Sim, sim, Até para saber o que está não é que não acontecendo, precisa né? ir, mas é sempre É bom porque aconselhável. a gente tem ali, imagina, você passar 4, 5 dias, foi em Campinas, Uhum, tá? O centro de convenções, assim, muito lindo, assim, acho que é uhum. um dos maiores que eu já vi aqui no Brasil, acho que é o maior. Tá? Gente importante no Brasil e no mundo falando sobre cirurgia plástica. E não é só sobre estética, não. Tem cirurgia reparadora, Uhum. tem transplante, Ah, transplante sim. aí que seja de mão, Uhum. tem reconstrução, né, acontece um acidente e tal. A cirurgia plástica é uma especialidade que transcende essa coisa da estética. É, A cirurgia é. reparadora, ela é uma cirurgia que tem um potencial e que leva bem-estar também às pessoas, porque cura problemas, resolve problemas.
Você tem lá, aí teve sobre técnicas de cirurgia de face, como é que o cara lá dos Estados Unidos está resolvendo aquele problema, porque você tem diferentes tipos de rosto, diferentes É. tipos de tudo. Então aparece lá, o doutor lá da Colômbia, ele faz o explante do silicone e aí ele reconstrói uns ligamentos da mama para poder subir de novo a mama e ele reconstrói isso de uma forma diferente, uma experiência que ele veio trazer. Muito interessante, olha aqui, né? Uhum, Então é. você tem coisas, né, muito diferentes e bem legais. Novidades, as tecnologias em lipoaspiração, né? Você tem esses aparelhos, esses aparelhos sendo, cada congresso eles sai um novo, Mais sai um modernos. novo, mais moderno. O último agora que tem, acho que foi o que eu vi, é o Renuvium, com uma interatividade maior, né, Uhum. com o cirurgião, até no celular, é uma confusão, Caramba. né? E como é que você aprende a usar isso? Então, você tem que. é, o mais importante, né? Você ver quem é que faz, né? Ir lá Não, ver sim, fazer. claro. Porque às vezes você precisa fazer isso. Outro dia eu estava com uma dúvida numa cirurgia, né? Eu falei assim, eu liguei para um amigo meu, você está fazendo isso? Não faço, eu vou aí ver você. Não, vem. Ah, tá. Entendeu? Mas isso é uma Acompanhar. coisa que se você é bem relacionado, você consegue fazer. Se você não é, você paga um curso. E você vai, né, Porque você ter tem que essa aprender, né? Você possibilidade. falou de 3 tipos diferentes aí. Tem que saber mexer com Né, os ainda três, né? tem um outro também que eu esqueci, que é o Body Tight, que é uma outra tecnologia de retração de pele também. Aí o Body Tight, ele também é externo. Então junta, até esquecido de falar disso. E como é que você resolve qual que você vai usar? Depende do corpo da pessoa, do que ela quer, da quantidade de gordura. Não, geralmente a gente acaba usando um método desses de vibrolipo, porque Uhum. realmente otimiza o seu, né? Sim. Você acaba fazendo a cirurgia um pouquinho mais rápido. Esse método de derretimento de gordura ultrassônica também é legal. E aí você acaba escolhendo um dos lasers, Dos métodos. uma dessas tecnologias para poder associar isso aí, Aham. tá? Qual que é melhor? Todas têm prós e contras, Uhum. tá? Todas são melhores um pouquinho ali, a outra é melhor um pouquinho lá. E com isso o mais importante é que você tenha familiaridade com o que você está usando, porque dessa forma você vai estar entregando para o paciente o melhor do seu trabalho. E isso fazendo num hospital, né? Sempre. Então, isso é uma questão até que as pessoas aqui no Brasil têm essa coisa de hospital, tem que operar em hospital, tem que operar em hospital. Não precisa operar em hospital, tá? As clínicas com estrutura para isso, elas existem e podem ser usadas e são seguras. As pessoas acham que tem que operar só em hospital. Então, você tem que saber respeitar aonde você vai operar e o paciente. Se você vai fazer uma cirurgia maior, é legal que você tenha uma estrutura maior. Mas nos Estados Unidos, ninguém opera em hospital. Ah, é? Não, opera na clínica do doutor e vai para casa, e muitas vezes vai para casa não, vai para o outro lado da rua dormir num hotel, Caramba. entendeu? Então assim, por que aqui no Brasil que tem que ser no hospital? Você Uhum. acha que aqui tem menos confusão, mais confusão? Intercorrência do Uhum. pós-operatório é a mesma coisa. Uhum. Entendeu? O que você precisa ter na clínica que você for operar, tá? Lógico que você opera onde você quiser, Uhum. tá? É importante, você vai ter essa escolha. Tá? Eu opero onde o paciente quiser, aonde ele quiser. E aí eu vou dizer também, eu tenho condição de medir se essa cirurgia está adequada para a gente fazer num hospital ou se está adequada para fazer numa clínica. E o que que a clínica tem que ter? Para você A fazer uma clínica lipo, por precisa exemplo. ter, a clínica precisa ter estrutura para se der Aham. intercorrência. Tá. E tem que ter um bom contato, né? Um bom contato para um hospital que, no caso, que você possa precisar ir. Uhum. Né? Vai que acontece uma intercorrência, você tem que ter né? Tem que ter para Uhum. onde ir. Uhum. E muitas das clínicas que existem no Brasil inteiro, elas têm um CTI parado esperando. Ah, Às dentro vezes você da opera, clínica. a maioria delas. E outra coisa, o centro cirúrgico é um CTI em potencial. Aham. Se você não fizer nada, você deixa o paciente centro cirúrgico, lá, porque é um Uhum. CTI potencial. Então, o que você precisa fazer é conversar com o seu médico e falar assim, ó, eu me sinto seguro operando aonde o senhor decidir por mim.
Beleza. Alan, não tem jeito. Eu quero ir no hospital, porque lá no hospital eu vou sentir mais seguro. O meu plano já cobre ele, se eu tiver alguma intercorrência. Tudo bem, o importante é o paciente operar seguro, é o paciente ficar seguro, né? Ter segurança de fazer num lugar onde ele acha que vai correr tudo bem. Óbito em cirurgia plástica. Uhum. É tipo acidente de avião. Se você fizer tudo certinho, a probabilidade de acontecer é ínfima. Exatamente, uma ótima correlação que você fez. É exatamente isso. Se você cumpriu tudo, porque o avião que não tem manutenção tem a chance maior de cair. Se você vai fazer uma lipoaspiração no fundo de quintal, né, de uma casa abandonada, qual é a chance disso dar errado? Grande. Então você tem que fazer o quê? Se cercar de tudo. E tudo o quê? Se cercar, saber quem é o profissional, perguntar paciente, né? Quem é que te Recomendação, né? recomendação? Você gostou? A cirurgia ficou boa? Ele entendeu o que você quis? Traduziu isso em cirurgia? Teve problemas? Ah, a cicatriz abriu. E quando abriu, ele estava do teu lado? Ah, você tive um negócio qualquer, sei lá o quê. E quando aconteceu isso? E aí? Entendeu? Isso também é legal. E aí você fazer os exames adequados e fazer toda a parte O o pós-operatório pós-operatório no também, que muita lugar, gente não né? respeita. Pós-operatório no lugar correto, Aham. porque às vezes a gente indica um pós-operatório e o paciente vai para o outro que custa R$ 50 a menos. E Nossa. aí você está deixando de agregar valor, né? E melhorar o tipo de cirurgia que você está querendo e melhorar e chegar num resultado que é, você está esperando. Mas como é que você faz isso? O cirurgião, quem é que faz o seu pós-operatório? Como é que funciona? É importante o seu pós-operatório? O pós-operatório, a parte de fisioterapia é importantíssimo. Porque se você não faz adequadamente, por exemplo, se você vai num lugar, não vou rotular como algum tipo de profissão, isso, aquilo, tá? Você vai fazer um pós-operatório num lugar que não é legal. A pessoa vai pegar um creme, vai fazer um creme, vai passar em você tudo. Se o creme tiver vencido, ele está com bactéria. Aí você estragou a cirurgia, porque você vai infeccionar. E aí você tem um problema. O ideal é que você busque sempre o profissional que está acostumado a melhorar o resultado do cirurgião. Né? Ou seja, é uma parceria. Isso aí vai entregar a você. Ou seja, no mínimo que vai acontecer é você chegar para o cirurgião e falar assim: eu fiz tudo que você mandou. E não gostei. Tudo bem. Não, tudo bem, tomara que não, mas você tem que cumprir aquilo que é esperado, né? É, vamos ver mais uma polemiquinha. Outra Cirurgia. coisa, antes de você falar, e também lembrando sempre do nosso gancho aqui, por exemplo, você indica uma cinta, aí ele vai lá e compra. Ah, não quero usar essa cinta não. Então, assim, gente, vai lá na Med Shop, compra a cinta. Porque a cinta lá vai ser adequada e tal. Ah, eu vou usar a cinta da prima minha, que fez lipo há 5 anos e tal. Ou seja, Já tá vai sem usar uma coisa elástico, já tá. que não está mais elástico, que não vai É, gerar a compressão adequada é. e tal. Ah, eu comprei uma meia, que pediram para uma meia. Aí vai ver a meia de lã, que a sua avó usava, né? E Não tal, o pode. que não pode entrar no centro cirúrgico com uma meia dessas. Tudo isso é muito pensado e muito adequado. Cirurgia combinada. Ah, vou Aham. aproveitar que eu tô na mesa de cirurgia, vou fazer um peito, vou fazer uma lipo, vou fazer um nariz. Sim. Existe muito essa questão de cirurgia combinada. Eu acho que o mais importante da cirurgia combinada, ela pode ser feita sim, é seguro fazer, tá? Mas o cirurgião ele tem que entender que cada cirurgião tem uma velocidade, tá? E não está certo nem errado. É a velocidade de trabalho dele, né? Então você precisa respeitar e ele precisa se respeitar em relação a isso, porque se ele vai demorar muito tempo numa cirurgia que ele deveria demorar um terço do tempo do que aquilo ali, ele acaba expondo o paciente, né? Então Aham. você vai fazer uma mamoplastia que você se programa para levar 3 horas. Se essa cirurgia levar 12, por mais que dificuldade que possa ter acontecido, entendeu? Você acaba expondo o paciente, né, Aham. a horas desnecessárias. Então, assim, por que você Mais tempo de levou 12? anestesia, Mas não né? é anestesia não é vitamina, É, entendeu? aham. Então você vai colocar lá, né? Então, o que de repente aconteceu isso? O que de repente você errou?
de repente você podia ter mais uma pessoa em campo para Uhum. poder agilizar, né? De repente você podia ter um profissional mais bem treinado na sua instrumentação. E outra, é cansativo para o médico É também, né? cansativo, a gente Você. fica em pé a É, maior parte do é. tempo. Não, e Eu, usando a cabeça, e é físico, é sim, sim, mental, é sim. tudo. Às vezes você para assim, para um pouquinho e vai dobrar a perna. Você esqueceu de dobrar a perna, tua perna tá dura. Eu uso sempre meia elástica, essas meia elásticas. Da Med Shop. Compro lá na Med Shop. Tem a da Sigvaris e a da Uhum. Venosan, são ótimos. E, aliás, eu recomendo para todo mundo. Meia elástica, Inclusive médicos. não, para todo mundo mesmo. Você vai pegar um avião, Ah, sim, eu tenho muito isso. vai pegar um avião, cara, bota uma meia Eu não elástica. consigo É botar a bota de novo, vida, é acredita? vida. Não, é Eu não impressionante. consigo. Você calça a meia elástica antes de ir pro Nossa, é bom aeroporto, saber isso. põe, e você vai ver quando chegar lá, você fala assim, puxa, se eu soubesse disso, você fica com a E é perna meia até inchada. onde? Até o joelho? Até o joelho, Ah, aquela que é 3/4, né? tá. Aham. Essa aí é suficiente. Agora você vai lá, escolhe uma de. Geralmente a de média compressão serve para a maioria das pessoas. Você vai lá na Med Shop, eles vão medir a sua perna e vai medir tanto a altura, a circunferência e vai ter aquela meia para você. Né? Aí, Mas, férias chegando, o pessoal vai pegar avião muito tempo, cara, vou te falar, né? é outra Não, coisa. eu vou comprar, É porque outra realmente eu coisa. já passei Não, vou sufoco. falar, ô Carlinho, vou mandar uma meia aqui pra Aline, É, tá? vamos mandar. Vou Não, mas Alan, toda botar vez. você aí. Toda vez que eu viajo, assim, voo longo, quando eu vou botar a bota de novo, ela não entra. Porque meu pé tá desse Mas não tamanho. entra, mas você tem que fazer algumas coisas no voo, né? Não, Meia eu elástica. faço isso. Eu fico fazendo assim, né? Levantar Sim, um pouquinho. tudo bem, mas você tem que andar É. e tem que beber água. Uhum. Se você resolver tomar um vinho, tudo bem, você pode tomar um vinho. Agora dobra a água, porque o vinho desidrata também, né? Por exemplo, no lá voo. no voo é mais ainda, né? No voo mais ainda, porque aquilo naturalmente já te desidrata. E você fica sentado forçosamente, você não tem o que fazer aquilo Não ali. tem. Aí você resolve assistir um filme. Como é que você vai assistir um filme? Sentado. É. A não ser que você viaje Horrível. de classe executiva e classe primeira classe, que você vai ter outras formas de poder descansar. Mas a maioria das pessoas, vamos colocar aí, Sim, é, sim. 99%. 85%, 85, 90% do avião É. vai estar, né? Isso aí eles fazem isso de sacanagem, né? É, Porque nossa ele senhora. coloca as empresas aéreas colocam a primeira classe lá na frente. Aí quando É. você entra no meu avião, você entra pela primeira classe, só para ir ver todo mundo lá, Não, assim, é. poxa, eu queria estar nisso aqui, só Nossa, para é gerar mesmo. desejo em É, você, é né? uma sacanagem Já parou mesmo. para pensar? Alan, hidrolipo é menos perigosa que a lipo. É a mesma É a coisa. mesma coisa? É a mesma coisa, até porque é a mesma lipo, né? As cânulas não mudaram, tá tudo a mesma coisa. Né? Agora, a hidrolipo eles fazem muitas vezes em consultório, que a gente já falou aqui. Então, acaba tendo risco disso. Endolaser, o que seria? A endolaser tá na moda. Ó, a Tá na endolaser moda, tá na né, esse moda. nome. Na verdade, é uma luz, tá? É um laser, é uma luz que ela entra por baixo da pele e também pode fazer as duas coisas, tanto quanto derreter a gordura, quanto retrair a pele. Estimular colágeno, tá? E isso Melhor é feito dizendo. onde? No Isso rosto? isso é uma coisa que, cara, está sendo muito popularizada porque está sendo feito por um monte de gente que não tem a menor condição de fazer. Então você está vendo casos na internet de perfuração de olho, Que isso? tá? De perfuração de pálpebra, de Gente. necroses absurdas de pescoço, entendeu? É feito por gente, novamente, lembra aquela história que eu falei para você? É. Você sabe tratar a complicação? Então faz. Se você não sabe tratar, não faz. Porque quando dá a M é grande. É. Você usa isso, né? Não, eu não acho legal. Eu acho que eu tenho outras formas de Tem fazer gente que tá isso, fazendo muito né? na pálpebra, né? Pois é. Então, olha como é que é perigoso uma ponta de laser passeando aqui perto Meu do seu Deus. olho. Entendeu? Assim, as pessoas acham que isso é assim, eu vou ali fazer venda laser. Cara, não quer dizer que não tem que ser feito também, não é de jeito nenhum, tá? É um método que, se bem aplicado, dá bons resultados, né? Não dá os resultados Como a cirurgia, né? De talvez você como cirurgia, fazer talvez como pálpebra normal. alguns outros tipos de laser e tal. Mas é interessante, né? Tem muita gente que usava endolaser para fazer varize, né? Que aí consegue fazer, aí é muito bom. É esse endolaser cancerígeno o pra- laser? Não, Não? não, Tranquilo de fazer. não. Não tem nenhum tipo de coisa, não. Lipo HD. O que é isso, hein? Lipo Nossa, eu HD, gosto assim, mais ver na internet. né? Faço Todo lipo mundo HD. faz a lipo HD. A lipo HD, a gente chama de lipo HD,
lipo high definition, lipo 3D, 4 dimensões, 4D, HD, lipo de alto. Agora tem uma ultra definição, ou seja, o cara pega qualquer nome para poder gerar um novo produto para ele mesmo poder vender. Sim. O que é lipo HD? Na verdade, a lipo HD é você desenhar na maioria das vezes no abdômen ou nas costas e tal, um biotipo interessante, bonito. Só que não é para todo mundo. Para você fazer uma lipo HD, ou seja, hoje em dia se fala-se muito em jogo de luz e sombras. Então você vê aquele abdômen, né, como se você tivesse malhado muito, e ele tá lá divididinho e tal. Tanquinho e tal. Só que tem um grande problema. Primeiro, você tem que ter tecnologia para poder retrair a pele. Você tem que fazer um pós-operatório adequado. E você não pode estar acima do peso. Tá? Porque senão fica horroroso. Tá? Você pega um tocinho, amarra com barbante assim. Não mais fica ou menos. legal. Não fica... Se você está acima do peso, você precisa de talvez de outro tipo de cirurgia. Se você tem pele sobrando, talvez você precise de outro tipo de cirurgia. A lipo HD ela é para realçar algumas coisinhas, mas você tem que estar muito dentro do peso. É assim, magrinho. Entendeu? Entendi. É uma lipo para quem já está com um corpo legal, mas quer ficar definido. É só um plus. Você quer ficar malhado sem malhar. Você quer ficar malhado sem malhar. Só que, na verdade, os gominhos são de gordura, não são de músculo. Sim. Então, significa que se você não fizer um pós-operatório adequado e depois não se cuidar, se você engordar, olha que coisa estranha. Tá gordinho e tá com a barriga dividida. É a mesma coisa que você encostar a barriga na grade, né? Na grade uma grade de quadra, né? Você encorta a barriga na grade, aqueles gominhos assim. Não é legal. Coisa. Não. Lipoaspiração HD, na hora que você vai definir formatos, fazer lipo enxertias. Hoje faz-se muito lipoenxertias glúteas. Glúteas nos músculos do abdômen, dos músculos aqui do ombro, do músculo peitoral. Você, você além de definir fazendo lipo, né, fazendo um contorno, você ainda pega essa gordura e ainda joga dentro do músculo. Ou seja, a gordura não nasceu ali, né? Então, assim, é estranho. E outra coisa, dentro da musculatura tem muito vaso. Você pode entrar com uma gordura dentro do vaso e causar uma trombose. Meu Deus. Então você tem que tomar muito cuidado. Às vezes a sua amiga fez, né? Ficou com a barriga definida, a outra vai querer fazer igual e Só que lá não dá não certo pode, no corpo dela. Não dá. E o médico tem que falar isso pra ela. Sim, é importante a gente falar, e é importante a gente desmistificar isso também. É importante a gente falar, gente, é pra isso e pra isso. Não vai pra cá, não. Né? A gente estava falando dessa tecnologia toda, né? Esses aparelhos eu imagino que devem custar muito caro, né? Então, se você vai fazer uma cirurgia, uma lipo com... eu uso esse... Como é o nome? Que eu já esqueci? Renuvium. E é baratinha, né? Promoção. Desconfie, né, doutora? Não tem como. São equipamentos que, assim, por exemplo, um Renuvium custa... Agora, o último que foi lançado... 580 mil. Meu o Deus, aparelho. 580 mil? 580 mil reais, E o médico tem que comprar. Sim, tem que ser do médico. Eles não alugam, tá? Eles não alugam. Além dos 580 mil, para você fazer ele funcionar, você precisa abrir. É como se você, para fazer esse caderno funcionar, você precisa dessa caneta. Só que essa caneta só pode usar uma vez. Então, tipo um refil. Então, para você usar de novo o aparelho, você tem que abrir uma nova ponteira. E essa ponteira custa 5, 6 mil reais cada vez. Ou seja, você não tem como usar um Renuvium se você não pagar no mínimo o aluguel do aparelho, mais esse negócio de 5, 6 mil reais. Você vai chegar lá, eu vou fazer um Renuvium, tudo vai dar 9 mil reais. Tem alguma coisa errada. Caramba, é muito caro. Entendeu? E ele, na verdade, agiliza o tempo, né? O Renuvium, ele é um grande, como é que chama? Ele promove a retração da pele e o estímulo de colágeno. Né? Então, é um super método. É mais eficaz? Não, ele é tão eficaz na mão de quem está treinado. Tá. Então, na mão quem usa o Argoplasma, que é o concorrente, também. Na mão de quem usa o Body Tight, que é o concorrente, também. Na mão de quem usa o One Step, que é o concorrente, também. Então, assim, você tem que ver
que tipo de tecnologia o médico usa? Porque é importante saber a familiaridade do médico com essa tecnologia, porque dessa forma ele consegue entregar um resultado melhor. Porque imagina, ele, sei lá, uma carga roubada, ele chegou na mão dele um Renúvel. Aí ele vai, não, eu tenho esse aparelho, mas aí na hora de mexer, não Você sabe. sabe que já roubaram, foi Silicone, prótese de silicone. foi a doutora Beth que falou aqui pra gente? Acho que foi. Já roubaram caminhão de prótese, depois eles vendem lá, aí você vai como a Silimed tem esse número aqui, né? A Silimed tem um número e cada prótese... aqui, né? Como se fosse um códigozinho de barra. Tá vendo esse verdinho? Bem de longinho, agora que eu tô vendo aqui. Não dá nem pra ver tanto, não, mas tem... Dá pra ver. Assim, talvez. Não, deu pra ver dali, eu vi. Você não conseguiu ver, mas agora você conseguiu ver melhor. Uhum. Esse verdinho aqui tem escrito qual a marca, Silimed, o modelo, tá? Esse aqui é o 30622, é o modelo. O volume, que isso aqui tem. Essa aqui nós temos o 350XH, que é o Extra High. E um número de série, que aqui é o 3100. Ou seja, se a carga for roubada, você sabe que esse se você tirar esse, né, se você sabe tirar esse, se você chegar lá na Silimed, Silimed, tudo bem? Eu tirei aqui do paciente e tal, aí, doutora, essa prótese foi roubada. Caramba. E, como a Beth falou também, né, que identificaram o corpo a partir da prótese, né, por causa disso também. A Silimed tem essa coisa, cada marca tem o seu próprio tipo de rastreio, tá? É importante que isso haja para qualquer tipo é importante que isso haja para qualquer tipo de produto médico que você tenha que colocar no seu corpo, um número de série, tá? Porque você consegue saber toda a vida dele, desde que ele foi fabricado até a hora que ele entrou em você. Entendi. Mais alguma polêmica? Acho que falamos de todas as polêmicas. Falamos um monte, né? Deixa só mais uma aqui. Precisa trocar a prótese? Que essa é uma pergunta muito comum, né? A pessoa que botou prótese em 1995 precisa trocar. Então, a verdade é o seguinte. Não precisa trocar se ela não... né? Se o seu corpo não gerar um problema com ela. Então... Ela vai dar sinais de que tá... Vai dar sinais. Então, você precisa fazer o quê? Manter... uma ida ao seu ginecologista, manter uma ida ao seu cirurgião plástico, de tempos em tempos, dar uma conferida, saber se está tudo bem. Qual sinal, por exemplo, que você pode ter? Um sinal que você pode ter, que você precisa dar uma olhada nisso, é um endurecimento da mama. Você põe a mama assim. Você já abraçou alguma amiga assim, que você sentiu como se fossem duas pontadas? Então, aquilo ali provavelmente está acontecendo uma doençazinha de cápsula. E que você precisa ver. Você precisa talvez trocar esse silicone. Esse silicone pode ter rompido. Caramba. O silicone pode ter rompido. Então você precisa dar uma atençãozinha, por exemplo. Silicone que faz assim, né? Gira? Teve uma entrevistada nossa aqui que falou que gira. Né? Gira. Os que giram... Isso é sinal que tem que ser trocado? Não é sinal. É só se começar a girar a ponto de fazer um monte de líquido. Né? Um seroma, tipo né? um líquido ali dentro. Aí realmente vale a pena você tirar, dar uma investigada nesse seroma e ver isso daí. Mas ele girar ou não vai depender um pouquinho, tá, do que você quer quando você escolhe o silicone, entendeu? Então, esses silicones aqui da Silimed são silicones que eles não giram. Entendeu? O texturizada tem uma capacidade, né, de você girar maior, mas esses com poliuretano, se eles estão girando, realmente você precisa ir no médico. É melhor não girar, né? Porque uma coisa meio bizarra. Mas olha só que engraçado, você põe a prótese assim, aí a mama fica bonita. Aí se ele gira... exato, fica um negócio reto. Olha, o peito fica quadrado. Né? Não é legal, né? Aí você tem que fazer assim, pá, aí ele vira. Não é maneiro. Não. Legal, doutor Alan. Mais alguma polêmica? Não. Na próximo programa a gente vai trazer mais um convidado ou convidada ainda. A gente tá. É isso aí. A gente vai ver só bater a agenda, né? Dos convidados. Não vou dizer quem é.
Surpresa. É. E a gente falou aqui da doutora Beth, né? Se você quer rever, né? Ou ver pela primeira vez Verdade. a entrevista com a doutora Beth, especialista, assim, A mega, doutora Beth é a pessoa que né? Em mais entende silicone no silicone. Brasil. Tá aqui no Tá no aqui, nosso o nosso canal. canal foi o episódio Plástica 3 ou Cast. episódio 12? Não, 3 eu acho, né? Não sei qual número, mas tá 3 ou aí no 4. Plástica Cast. Tá lá, É tá lá. só Tem muita história legal já, né? curtir, compartilhar, né? Com quem quer fazer alguma cirurgia. É curta, Curta, compartilhe e ative o sininho. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva também, é importante. E ative o sininho. Quando tiver vídeo novo, você vai saber. Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas polêmicas que a gente colocou aqui. Se você também tem uma dúvida qualquer que você queira perguntar ou uma polêmica também, pode escrever lá, pode deixar o seu recado que a gente vai responder, tá? E aguardo vocês no próximo Plástica Cast. Seu Instagram. Meu Instagram, @Dr. Alan Bernac. E também tem o Instagram do Plástica Cast, que é @Plástica Cast. No YouTube também, Plástica Cast. E tá lá, nossos programas, tem bastante inscrito. O melhor cirurgião do Brasil. Para com isso. Até a próxima. Tchau, gente.